Cerca de 40% dos homens com varicocele têm problema de infertilidade. E a solução é uma cirurgia feita através de um pequeno corte na virilha. Saiba tudo sobre esse tema na entrevista de hoje, feita no formato podcast. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Hoje meu convidado é o Dr. Rui Mascarenhas, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Pará. Dr. Rui, muito obrigada pela sua participação. Olá, Ione. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a cirurgia de varicocele. Isso, exatamente. E para a gente começar, eu gostaria de saber em quais casos a cirurgia é indicada. Ione, esse ponto é extremamente importante. De uma maneira geral, a gente utiliza a cirurgia de varicocele para resolver problemas de infertilidade em homens que estão tentando engravidar a parceira e estão com dificuldade. É interessante que a gente entenda que isso é algo extremamente comum, Ione. 30% dos homens têm algum grau de varicocele, tá? Ela é bem mais comum por uma questão anatômica do lado esquerdo, devido a uma anatomia de drenagem venosa, ela é mais comum do lado esquerdo do que do lado direito. E aí, olha só, 30% dos homens têm varicocele. Agora, se você pega, por exemplo, 100% de homens que têm a varicocele, quem é que vai ter algum problema de fertilidade? Em torno de 3, 4 pacientes desses 100 que têm varicocele, ou seja, é uma taxa baixa. Então, hoje, a indicação é somente para casos de infertilidade. A gente faz a cirurgia de varicocele nesses casos de pacientes que estão tentando engravidar a esposa e tem alteração seminal. Faz um espermograma, vem alterado, confirma realizando um segundo ou até mesmo um terceiro exame de espermograma, até porque é importante frisar que o espermograma ele é um exame que, quando vem normal, a gente acredita que realmente está normal, mas quando ele vem alterado, pode ter sido até por uma falha na coleta do próprio paciente. Até porque é um exame que, enfim, está envolvido com uma questão sexual e causa algum desconforto na coleta, entendeu? Então, às vezes não é coletado da maneira adequada. Entendi. E como que é feito o procedimento? Como que é a cirurgia? Ela é mais ou menos invasiva? Ou existem as duas possibilidades? Depende do caso. É uma cirurgia considerada simples, tá? É uma cirurgia considerada simples, que deve ser realizada quando tem essa indicação precisa, tá? Hoje, a técnica recomendada de ser realizada é com uma pequena inguinotomia, uma incisão na região inguinal, uma incisão de aproximadamente 3, 4 centímetros, que você vai isolar esse cordão que nutre o testículo, que é chamado cordão testicular, e você vai identificar essas veias que estão dilatadas. A gente utiliza, para poder diferenciar as veias da artéria, dos linfáticos, a gente é recomendado utilizar sempre um microscópio. Geralmente é em torno de 4 a 6 veias que vão estar dilatadas, que a gente vai fazer a ligadura dessas veias. E com isso, esse sangue represado que ficava nessas veias não vai mais ficar parado ali na região do testículo, fazendo com que o sangue consiga ser drenado agora por outras veias que são funcionantes, mas que não são tão visíveis, e que vão fazer agora a drenagem mais adequada. Esse sangue que fica parado, que fica ali retido dentro da veia dilatada, ele tem radicais livres, tem substâncias que interferem nessa formação dos espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese, entendeu? Então, quando você faz essa ligadura, você acaba evitando que isso aconteça. Só que também é importante frisar que o espermatozoide que o homem está produzindo hoje, ele só vai ejacular daqui a 72 dias, tá? Então, a gente utiliza, depois da cirurgia da varicocele, um prazo de 3 meses para começar a repetir o espermograma, para avaliar se realmente os resultados positivos eles não vão ser imediatos, eles vão começar a ser mensurados no espermograma depois de 3 meses. E geralmente o paciente ele consegue engravidar a esposa em torno de 9 meses após a realização da cirurgia de varicocele. Ah, interessante. Então ele é rápido, é um cortezinho no testículo mesmo. Quanto tempo em média demora a cirurgia? Na verdade, assim, a gente tem o testículo, né, que fica dentro da bolsa testicular.
e tem a região inguinal, que é a virilha, entendeu? A incisão, ela é feita na virilha. E quanto tempo demora a cirurgia, mais ou menos? Uma cirurgia muito rápida, é bem simples. O paciente recebe uma sedação para ele poder dormir, para ficar tranquilo, né, para não ter nenhum tipo de desconforto. O tempo cirúrgico em si é algo em torno de 20, 30 minutos, sabe? É uma cirurgia bem tranquila de ser feita, bem rápida, Doutor, entendeu? tem algum preparo que é preciso fazer antes ou não? É um preparo habitual para uma cirurgia na região inguinal. Como é uma cirurgia que a proposta é que seja feita com raquianestesia e sedação, o paciente vai precisar ficar de jejum. E veja bem, se ele tiver varicocele do lado esquerdo, é uma incisão à esquerda. Se tiver varicocele à direita, é uma incisão à direita. Se tiver dos dois lados, é uma incisãozinha de cada lado, tá? E por conta dessa região, que é uma região que tem os pelos pubianos, é importante que faça uma tricotomia, faça uma raspagem desses pelos, tá? É importante que a raspagem desses pelos não seja feita na véspera. É importante que essa raspagem seja feita no dia do próprio procedimento. Se possível, até na sala de cirurgia. Não é recomendado ser feito na véspera, porque como essa raspagem dos pelos acaba causando pequenas feridas na região, isso daí predispõe a uma infecção, entendeu? E sendo feito o procedimento no dia mesmo, essa infecção por conta dessa raspagem, ela acaba diminuindo consideravelmente. E como que é a recuperação? É uma recuperação também, como é um procedimento de baixa complexidade, é um procedimento simples, na verdade o paciente vai se recuperar da raquianestesia, demora em torno de 4 a 6 horas, a depender da dose que o anestesista usou, para poder voltar à movimentação das pernas. Na verdade isso é utilizado para o paciente ter um conforto, de não sentir dor, de ter uma recuperação boa. Geralmente ele recebe alta, se operar de manhã pode estar recebendo alta à noite, ou então, a depender, no outro dia de manhã cedo. Vai para casa com uma receita de um antibiótico para fazer profilático e mais uns analgésicos. Geralmente são analgésicos simples, analgésicos, não precisa nem ser um opioide, um analgésico mais potente. E para poder fazer o curativo local, tem que ter muito cuidado com a higiene, né? Porque essa região inguinal, onde tem os pelos pubianos, é uma região que a gente considera naturalmente contaminada ali, por estar próximo da região genital. Fazer o curativo uma vez ao dia, mas em torno de 5 a 10 dias já está completamente ali epitelizada a região da ferida. Pontos que vão ser dados, pode ser dados com um fio de nylon, ponto simples, ou uma sutura intradérmica com ponto absorvível. Se for essa sutura intradérmica, nem vai precisar tirar os pontos, que ele é absorvido pelo próprio corpo. Caso seja um fio de nylon com ponto simples, ele vai precisar tirar esses pontos com aproximadamente 14 dias. É importante também fazer um resguardo ali da atividade sexual por um período? Ele vai fazer, mas é algo que, assim, 5, 7 dias depois ele já pode voltar a ter alguma atividade sexual. Mas assim, com bom senso, sem ter nenhum tipo de atividade sexual mais intensa. Antes de continuar, doutor, eu gostaria de pedir, né, que você que está acompanhando essa entrevista e estiver gostando, deixe aí o seu comentário, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E para a gente continuar, doutor Rui, quais são os riscos da cirurgia, né? Existe chance dela provocar, por exemplo, algum tipo de impotência ou de infertilidade? Olha, não tem a menor possibilidade de causar problema de impotência. Não existe nada que justifique o paciente ter algum tipo de dificuldade de ereção por conta dessa cirurgia. E a questão de infertilidade, se eventualmente nesse cordão testicular, que comunica o testículo com a cavidade abdominal, com os vasos e tudo mais, passa uma estrutura chamado ducto deferente, que é o ducto que inclusive a gente secciona ele, né? Quando a gente fala ligar um vaso, significa seccionar esse vaso, amarrando as pontinhas do vaso. Então tem esse vaso que é tem esse ducto chamado ducto deferente. Esse ducto deferente é inclusive o ducto que a gente faz essa secção, essa ligadura, no procedimento de vasectomia, que é o procedimento de esterilização, mas assim, que ele não tem que ser tocado durante a cirurgia da varicocele.
uma lesão do ducto deferente seria uma falha na realização do procedimento. Realmente eu nunca tive conhecimento de alguém que tenha tido alguma lesão nesse sentido, e sem dúvida nenhuma, com o uso do microscópio fica muito nítido, ele é muito diferente de todas as outras estruturas, e a gente tem uma preocupação tão grande com isso, que quando a gente aborda esse cordão testicular, a primeira coisa que a gente procura é o ducto deferente para saber exatamente onde ele está, para a gente fugir dele, para a gente ir para o lado dos vasos e nem tocar nele. Assim, algo que pode ter como efeito colateral dessa cirurgia da varicocele é ter uma situação chamada hidrocele, de líquido dentro da bolsa testicular. Essa hidrocele acontece porque, equivocamente, de forma errada, mas na verdade porque não se está vendo, pode se ligar os vasos linfáticos, entendeu? E aí, para isso, se usa o microscópio. Com o microscópio, você consegue identificar os vasos linfáticos e aí não ligá-los. Com o uso do microscópio, essa situação, essa complicação chamada hidrocele, que pode vir da cirurgia da varicocele, ela acontece em 1-2% dos casos. Sem o microscópio, fazendo a olho nu, esse mesmo procedimento, essa chance de você ligar os linfáticos, ela aumenta, e a chance de você ter hidrocele no pós-operatório é em torno de 10-15%, aumenta significativamente. E é possível fazer de graça pelo SUS essa cirurgia? Sim, sim. Essa cirurgia ela é disponível no SUS, sim. É um procedimento considerado simples. Às vezes, a única dificuldade que talvez tenha no SUS é de fazer num centro que tenha um microscópio à disposição. Mas esse microscópio geralmente é o mesmo utilizado pela neurocirurgia, pela cirurgia da mão, pela cirurgia oftalmológica. Então, é um microscópio que é não utilizado apenas para isso, entendeu? Na eventualidade de não ter um microscópio mais complexo, que aumente 40 vezes, a gente às vezes tem uma lente. Uma lente de aumento, como se fosse uma lupa, que ela também ajuda bastante e diminui os riscos de ter a ligadura dos linfáticos e aquela situação da hidrocele que eu havia comentado. Mas tem aí, nesse caso, o paciente tem que perguntar para o médico se ele usa o microscópio, porque isso é uma coisa mais interna do hospital, às vezes o paciente não tem acesso. É interessante ele perguntar para o profissional como que que ele opera, digamos assim? É sempre interessante ele perguntar, porque assim, isso que eu estou passando para você é um roteiro, mas obviamente que cada médico tem a sua adequação, e tanto técnica própria quanto relacionada ao local que se encontra, entendeu? Então é importante que ele converse para o médico também esclarecer a maneira como ele faz, quais são as situações que ele tem que se cuidar, entendeu? E o que é que ele tem à disposição, se vai ser feito a olho nu, se vai ser feito com uma lupa, se vai ser feito com microscópio. Veja bem, não quer dizer que não ter a lupa e não ter o microscópio inviabiliza de você fazer. Mas, na verdade, se você tiver, acaba sendo uma ferramenta a mais para diminuir essa possibilidade da hidrocele. E qual que é o custo médio dessa cirurgia na rede particular? Assim, o custo exato é complexo de falar, mas eu posso dizer para você que hoje, na rede privada, vai tendo custo hospitalar, custo médico, anestesista, vai ficar algo em torno de 3 a 5 mil reais. E para a gente encerrar, doutora, a varicocele, ela pode voltar depois da cirurgia? É possível, assim como a hemorroida ela é retirada e pode novamente uma veia do lado que estava normal, com o passar dos anos dilatar e formar uma nova hemorroida, é o mesmo raciocínio para a varicocele, que é uma veia dilatada nessa região do cordão testicular. Mas se eventualmente retornar, e o homem já tiver tido a prole, já tiver tido os filhos e não já tiver mais interesse em relação à fertilidade, aí já não precisa mais ser tratado, enfim. Ele já está com a prole constituída, o único objetivo de fazer essa cirurgia seria para poder ele retomar a fertilidade, então não vai fazer sentido ele ter que reoperar isso daí eventualmente. Tá certo então, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Bom, você ouviu aí o Dr. Rui Mascarenhas, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Pará. Para você que não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Foi um prazer ter você aqui comigo no Conversando sobre Saúde. Até a próxima entrevista.